É muito interessante a gente escutar cada uma das posições das pessoas aqui presentes, porque elas têm uma vivência e uma evidência, uma visão diferenciada. Eu estou num trato direto com a população daqui de Conceição do Jacuípe. Eu lido com os problemas efetivos. Que problemas são esses? Esses problemas que os dois vereadores acabaram de colocar aqui. As necessidades sociais de efetividade. Muitas pessoas com problemas de saúde. Que problemas são esses? Hoje a ansiedade e a depressão tomando conta. A diabetes, a pressão alta. Mas esse histórico, ele não nasce estalando o dedo. Ele não acontece naquele momento que o cara vai ao posto de saúde, o indivíduo vai ao posto de saúde, chega lá e detecta. É algo que a política pública poderia contribuir para interromper. Nós precisamos de números. Toda boa gestão, ela precisa de números. Que números são esses? Quantos são os indivíduos que fazem parte do bairro Curitiba? Quantos fazem parte do centro? Quantos fazem parte do Baldez? Quantos fazem parte, né, do Bessa? Então, para que isso? Quantas crianças existem ali? Qual a faixa etária dessas pessoas? Qual o nível de saúde dessas pessoas? Por quê? Para fazer chegar até elas as políticas públicas, você tem que saber e conhecê-las. Saber suas realidades. E é isso que eu identifiquei. O modo de gerir, na verdade, o governo, ele precisa ser voltado para a população. Em síntese, se a gente arredondar, ele precisa ser voltado. E quando a gente na Câmara tem uma opção e uma obrigação muito importante de criar as leis para criar normas no município. As leis são normas. E as normas precisam ser aplicadas no município. Então, eu criei uma lei da não violência contra a mulher. E a prefeitura não criou, na verdade, uma secretaria, não foi não, da mulher, mas foi para criar cargos políticos. Não foi para sanar a deficiência que a sociedade está enfrentando num determinado momento. Binho, você é policial, você sabe quantas e quantas denúncias são feitas de agressões contra a mulher. Na verdade, no meu projeto de governo, a gente propôs a criação do Núcleo de Apoio à Mulher, o NAMI, né? Núcleo de Apoio à Mulher. E eu projetei o NAMI justamente de uma forma que não onerasse a folha de pagamento, entendeu? A gente teria esse núcleo aí linkando a Secretaria de Assistência Social com o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. E que tem, bem, até dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, uma coordenação de proteção social especial. Essa é uma diretriz nacional, precisa compor as secretarias, que ela tenha por função a questão de prevenção a todas as violências, e aí que nasce, né, a estrutura do CREAS, que poderia ter um serviço especializado também com atenção à mulher, de uma forma, com uma oferta de serviço de proteção direto, articulação externa também com outros equipamentos, para oferecer proteção à mulher. Mas, na época, eu me coloquei contra o projeto, mas não foi por questão de não valorização da mulher, nada. Não, foi contra mas por questão do funcionamento. E assim, o que eu falei, de fato, foi comprovado, porque é uma secretaria que gerou uma abertura de crédito naquela época, se não me engano, de R$1 milhão. R$1 milhão de abertura de crédito, que hoje só contempla despesas de pessoal, né? Pagam os salários dos cargos e não tem nenhum tipo de ação, a população nem ouve falar. Eu me lembro que na época até o tenente foi na Câmara, na sessão, falar da importância, das 11, da polícia e tal, mas assim, a oferta de serviço, de proteção, infelizmente, a gente não ouviu. Eu cheguei a conversar com a vereadora Jéssica. Eu sugeri a ela, até mesmo antes dela se eleger, que ela fizesse o seguinte, e quando ela tivesse, se ela viesse a se eleger, que ela priorizasse isso, porque nós temos a Delegacia de Polícia de Conceição do Jacuípe, ela só funciona de segunda a sexta em horário de 8 até as 18, né? E ela interrompe meio-dia às 2 horas da tarde. Então, assim, o crime não para.
né, Binho? Binho sabe. Os criminosos não vão dizer assim, olha, vamos só praticar o crime no horário que a delegacia fica à disposição da população. Não é assim que funciona. E parece que o crime, nos finais de semana, ele fica mais instigado, né? Tem o álcool, tem as drogas, tem diversos fatores. Então, na época, eu conversei com ela e eu disse a ela, olha, uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte, Conceição do Jacuípe, como delegacia, a delegacia que serve a esse município é a delegacia da época que eu cheguei aqui, há 23 anos atrás. Ela foi sendo um pouquinho melhorada. Hoje, para vocês terem ideia, sabe como eu trabalhava lá, quando eu ia levar alguém para ser ouvido, acompanhar? A telha de Eternite, um ventilador ligado, não tínhamos computadores, tínhamos aquela máquina, né? A máquina de datilografia, aí quando alguém errava ou quando o que tinha sido dito não condizia, digo, 2 pontos, e aí seguia. Então, assim, quem deu o primeiro computador foi o Banco Bradesco. Aí o Banco Bradesco deu 2 computadores, mas nós não tínhamos impressora. Aí alguém foi e deu uma impressora daquela que... né? Então, vocês terem ideia como é que é a situação. Eu tenho 23 anos e foi isso que eu vi aqui. Aí, essa mesma delegacia de 23 anos atrás, ela melhorou um pouquinho. Botaram forro, deram pelo menos um ar-condicionado à sala, gente. Era ventiladores, no telhado de Eternite, então melhorou um pouquinho. Mas o que acontece? Nós não temos o atendimento direto à mulher. Se a mulher for estuprada, se ela for violentada, se ela for agredida sexta-feira, sabe que dia ela vai fazer o corpo de delito? Segunda-feira, lá em Santo Amaro. Então ela tem que gastar para arranjar um carro para ir levá-la a Santo Amaro. Ela vai passar o final de semana dela com os vestígios, ela não vai poder tomar um banho para manter os vestígios, ou de um estupro, ou de uma violência. Ela não pode ir a um hospital, né, para poder retirar esses vestígios. Vocês imaginam que seja isso? Então, uma cidade que em 23 anos cresceu o que Conceição do Jacuípe cresceu e mantém toda uma estrutura de uma época que não havia a necessidade. Porque a sociedade, o direito é isso, ele se adequa à sociedade. E nós vemos que há uma necessidade de amparo maior. As relações humanas, elas estão ficando cada dia mais instáveis e menos tolerantes. Mas eu digo sempre isso, todos os homens nasceram de mulheres. Sim. Nós precisamos começar o processo de reeducação masculina pelas mulheres. Se elas são as educadoras, se elas são as que cuidam dos seus filhos, então elas precisam entender que o filho delas, né, precisa tratar outra mulher, e não só ela, bem. E eu digo isso porque eu recebo as mães das pessoas que são presas por alimentos, e você sabe o que é que elas me dizem? Uma das pessoas que esteve lá no meu escritório, deve se lembrar disso, ela estava preocupada com o lanche do filho dela, que ele não iria receber porque ele estava no presídio, e ela estava muito preocupada. Agora, imaginem uma ação de 2017, em que o indivíduo foi preso agora, em 2023, 6 anos devendo R$212 por mês. E a mãe dessa pessoa que estava presa estava preocupada com o lanche lá no presídio, que ela não tinha tido condições de levar para ele não ficar sem se alimentar direito. Então, não se preocupa com a neta, mas se preocupa com o filho, de 42 anos. Tá? Então, de quem é a culpa desses homens que nós temos aqui? Né? Então, são esses pequenos detalhes que a gente traz para vocês que temos que falar. Então, a delegacia de polícia precisa ser reestruturada. Nós precisamos retirar de Santo Amaro tudo. O que é nosso. O que é nosso. Doutora, e a senhora falou que mudou, a senhora falou do computador do Bradesco. Ano passado eu precisei registrar um boletim de ocorrência. E não tinha computador na delegacia. Sim. O computador que está lá é do gabinete, no meu gabinete, do vereador Didi, que eu tirei e disse, pode buscar o computador. Pedi autorização da presidente Flávia, na época, né, para ceder para uso o computador que está na delegacia. Hoje é do meu gabinete.
Né? Então, assim, não mudou muita coisa. Você tentou mudar a estrutura física, houveram algumas mudanças. Antigamente ficavam pessoas encarceradas na delegacia, hoje Tinha não, tanta fuga. não pode mais. Juliane que é A vizinha. Juliane é parente meia da delegacia. Outro dia foi assaltada. Botaram Aí eu de fui. refém de Olha, casa do quem me parente salvou foi Didi, né? Não sei se vocês sabem disso. Que a pessoa que tava no Instagram, eu mandei Instagram pra Didi, foi pra Foi, tudo. mandou Didi. mensagem pra mim, Ô, Didi, foi. pelo amor de Deus, eu tô presa aqui, que os ladrões estão Foi, aqui tá na aqui minha de casa, casa. Didi, que Não, eu vou você contar. mandou mensagem pra um perfil, ele Um me mandou perfil, mensagem, ele mandou. eu confirmei com ela, Foi. eu disse, tô aqui mesmo Isso, presa tô aqui aí. presa, Quem te que chamou? os ladrões. A polícia. Aí a gente fugiu pra delegacia, não tinha um pé de gente dentro da delegacia. Agora imagina a Resumindo, situação. né? Binho, a gente tá aqui falando um pouquinho de segurança. Ô Rubens, cadê a pergunta? E eu quero fazer uma pergunta a respeito de segurança pública depois. Rubens vai fazer primeiro, mas fica aí na tela, por quê? Binho é policial, acho que isso é natural, temos advogados aqui. E Didi é assistente social, Ellen vai fazer parte do conselho. Passa a outra pergunta. Não, vou fazer logo. Não, deixa Rubens, faz Rubens, faz aí. Rubens. Rubem é boca quente, viu? Rubens, você responde logo. Olha, Gustavo, você, Gustavo. Aqui a gente tem administradores, né? Advogado, vereador. Advogado tem demais aqui. Hoje Essa bancada da proteína. Fila é grande. Mas é o seguinte, por exemplo, houve a denúncia aqui 2 meses sem pagamento do professor Eduardo, Educação Jovens Adultos e Idosos. Aí, Coração de Maria, agora há pouco tempo, teve ao longo 1.000 alunos de jovens adultos e idosos. Teodoro Sampaio é uma cidade quase é o dobro daqui, tem menos arrecadação do que aqui, mas a cidade está limpa. E aqui tem mais dinheiro, tem mais recursos, mais recursos que Teodoro Sampaio do que Coração de Maria, e está suja. Então, qual o problema? O problema não é dinheiro. Tem dinheiro. É administração, a administração tem competência, vocês são administradores, tem competência. Deixa eu quero primeiro eu quero duas primeiro. Binho responda primeiro, porque Binho ele nunca foi político. Não, ele é político. Não, tem mandato. perdão, nunca teve mandato. Pra gente ter uma percepção e eles fazerem uma análise, porque tem essa questão do EJA, e pra gente poder arrematar. Agora, Eu achei interessante. Olha, assim, Porque você tem um projeto de futuro. A gente vai juntar o futuro com o presente. Vou contrapor vocês três logo aí. Eu não me intitulo. O quê? Eu sei que eu faço política, mas Sim. não me intitulo político. Por quê? Porque a minha visão, o motivo pelo estar aqui é social, não é político. Sim. Sabe? E às vezes na outra oportunidade o radialista me questionou também. Você disse que não é político, mas você está na política. Eu não me intitulo político. Tá? Então toda vez que eu falo, converso, porque eu tenho esse diálogo com muitas pessoas, é natural de mim, mas eu não me considero político. Não, imagina se E fosse. respondendo a você, eu já estava com isso aqui matutando na minha cabeça, que é fazendo uma recapitulação do que vocês disseram aqui, né? Didi e Gustavinho, eles têm essa vertente de fiscalização, porque estão lá no mandato, né? Então, para eles é muito mais fácil o trato com o que está efetivamente acontecendo. Mas a minha visão já é um pouco diferente, justamente porque é social. Da mesma forma que eu da doutora, da mesma forma que Ellen. E voltando para a proposta do discurso, que é o que a gente pensa para o futuro, e aí eu não estou querendo dizer que vocês estavam errados, porque é o papel de vocês. Hoje eu já assimilei algumas coisas que eu não tinha conhecimento, porque vocês é que estão lá, de fato, fiscalizando. Mas quando a gente fala, doutora, a senhora também fez esse remonte aí de 20 e poucos anos atrás na delegacia. Eu ando lá desde os 10 Sabe que é verdade. anos de idade. Didi também no início da fala fez remeteu esse período passado, né, do progresso da cidade, com o comércio, com a industrialização e tal. E a gente está aqui hoje, no meio de pessoas jovens, e Juliane fez essa proposta justamente para dizer o que é que a gente propõe para o futuro. Né? E eu ouço você falar de situações básicas, né, de pessoas vulneráveis, assim como a doutora citou também essas questões que para quem está até nos ouvindo acha até ridículo. Será? É verdade isso? É verdade isso mesmo, tá? Mas o que é que eu penso? Por que eu estou aqui hoje? Porque a gente só vai efetivamente mudar se as pessoas começarem a participar
defendendo a mudança de comportamento na política. Exato. Nada vai mudar se a gente ficar aqui com um discurso bonito, falando palavras bacanas e não contribuir para que as pessoas, as pessoas mesmo, vocês que estão nos ouvindo, porque não é 6 pessoas que vai mudar, não, são vocês que estão nos escutando que mudam. E por mais que seja lenta a mudança, ela precisa acontecer. E hoje eu me sinto feliz em estar aqui, recebi o seu convite, Juliane. Está dividindo o espaço com vocês, com a doutora, com Ellen, que também é radialista e já conselheira, ganhou é conselheira. Né? 2 vereadores de mandato e vocês ouvintes, porque hoje venho aqui só defender isso. A gente precisa de uma mudança de comportamento na política. Foi isso que me propôs a ser candidato em 2020, a dialogar com as pessoas, em dispor do meu tempo, que vocês que já tiveram um mandato sabem muito bem a disposição que vocês precisam ter para atender as pessoas, para cuidar dos problemas dos outros, para cuidar dos problemas também da cidade, fiscalizar, atender, enfim. Hoje eu disponho do meu tempo por prazer, mas porque eu, como cidadão, estou fazendo a minha parte. E vocês que estão nos escutando precisam fazer a parte de vocês. Só para conversar, Bianco, a gente precisa de 10 mil pessoas para mudar o sistema. Exatamente. 10 mil pessoas aí, ó. Levante a mão aí quem está em casa agora. 10 mil pessoas, tem quantas aí? Porque eu digo isso, Didi, porque você, e a gente na entrevista anterior, a gente falou sobre isso, né? A gente teve uma história bacana no primeiro mandato de Didi, porque foi uma construção do zero, não tem uma construção política para dizer, bora, pega esse cara e bota lá e tal. E conquistou o espaço. E hoje a gente tem o mandato dele para mostrar às pessoas que o vereador pode ser diferente também. Não é só aquele vereador que bota a gente no carro e leva para o hospital e tal. É um vereador que se capacitou, que estudou, que fala bonito, que fala com propriedade. Mudamos. Né? Hoje a gente tem uma Câmara, uma bancada jovem na Câmara. Sim. Mas, infelizmente, não é uma bancada que realmente propõe a fazer o trabalho de vereança. E eu costumo dizer isso com bastante frequência aqui. Renovação não vem somente atrelado à idade. Né? É importante ter pessoas jovens. Eu fico feliz em estar aqui hoje dividindo essa sessão com pessoas jovens, mas a renovação política não vem só com idade, ela vem com a cabeça, com o comportamento que a gente insere, ou que com o decorrer do tempo, a experiência que a gente tem, a gente começa a perceber que não vai mudar se a gente não tiver um comportamento diferente. Então, é a minha felicidade de estar hoje aqui com vocês. Eu sei que o Didi e Gustavo, ele, por estar no mandato, traz esse viés fiscalizador, mas para vocês que estão nos ouvindo, a nossa proposta aqui é quando o Didi fala e o Gustavo fala, eu acredito que eles querem dizer a mesma coisa que eu. Eles estão dando exemplos, né, de uma forma de gerir, que é uma forma de gerir política, e não uma forma de gerir que realmente busca ali atender os anseios e a contemporaneidade das demandas sociais. E é isso que a gente precisa. Isso não vai acontecer se vocês que estão nos ouvindo também não contribuir, não levantar da sua cadeira e dizer, pô, a mudança também pode começar comigo. E é isso que a gente precisa propor, né, Gustavo? Com certeza. Só para complementar a tua fala aí, não é o problema dessa fala sua, que eu pude ouvir, é o seguinte: a gente tem que entender que nós temos 3 poderes: o poder legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo precisa legislar. Legislar em síntese, na palavra, legislação. Porque é a partir da legislação que a gente cria as normas. É através de pessoas competentes. Não estou desmerecendo ninguém, nem gosto de desmerecer ninguém, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter, pelo menos, o conhecimento básico naquilo que a gente está à frente. Administrar uma cidade não é fácil. Eu jamais me colocaria como administrador. Não é meu ponto, administrar a cidade. Agora, hoje, como vereador, eu tenho mais expertise do que quando eu entrei. Isso é notório. É viável porque eu mudei muitas coisas e aprendi a fazer muita coisa também. Busquei fazer graduação, pós-graduações, entendeu? Na minha área, para entender como é que funciona toda a dinâmica da Câmara. Agora sim, o poder legislativo tem uma função, né? A Constituição Federal é muito clara nesse sentido. Os poderes são harmônicos, mas são independentes.
né? São independentes, mas precisa que haja uma harmonia para que cada um funcione de forma correta, para que ande no círculo certinho. Se o Poder Executivo, que está ali com a obrigação de fazer determinada coisa, e a gente não faz porque a gente tem uma aproximação com o governo, ou porque a gente tem alguma coisa do tipo que impeça, aí já desencadeia diversos outros problemas, né? O círculo já não é mais círculo, já é oval, já se perde de todo o seu percurso. É a mesma coisa do Sol e a Terra e a Lua. Vem num círculo girando, né, na galáxia, e se qualquer ponto que você mudar ali, as coisas podem tomar outro curso. Pode ser que não haja mais Sol, não haja mais Terra, não haja mais Lua. Então é a mesma coisa que eu falo, nesse mesmo sentido. Ou a gente toma posições que sejam posições sociais. Porque eu, todo o tempo que eu tive ali dentro ali, eu não vou mentir a você, eu já ajudei pessoas necessitadas. Às vezes pega a cesta básica, a gente vê o estado de vulnerabilidade social e ajuda. Mas que não é obrigação do parlamentar fazer isso. A gente faz isso e isso termina deixando a sociedade confusa. Viciada, porque a sociedade, em vez de buscar do poder legislativo, né, as obrigações de fiscalizar, busca do poder legislativo as obrigações da prefeitura, que é do poder executivo. E a gente fica nesse impasse o tempo todo, sabe? Dá um passo para frente e 2 para trás. Isso passa por um processo de educação De política. educação política. Reeducação Exatamente. política, né? A educação política tem que haver em todos os sentidos, porque se a gente começar o tempo todo levando isso à frente, a gente vai ter que enfrentar uma campanha de prefeito tendo que gastar dinheiro, uma campanha de vereador tendo que gastar milhões para se eleger, as pessoas que merecem estar lá dentro, trabalhando de forma digna, de forma ímpar, porque trabalha da forma da legalidade, trabalha tudo aquilo que precisa ser feito, está fazendo, não consegue fazer porque, infelizmente, a gente vive num círculo, nesse sistema que é turbulento e que deixa todo mundo confuso e que não sabe a realidade dos fatos, o que realmente precisa se fazer. Mas é justamente isso, Gustavo. Na eleição passada mesmo, tomar como exemplo, porque para mim a gente fala de mudança de comportamento ao mesmo tempo, a gente está com um sistema político posto, né? Hoje, um modelo político posto no país, né? Não digo só Berimbau, no país. Mas se a gente não tiver figuras que se propõem a defender aquilo que acredita, independente do resultado, independente do que se vai ter lá na frente, a gente não muda. Então, por isso que a gente hoje convoca as pessoas, né? Juliene, com toda com toda a perseverança, foi candidata a prefeita na eleição passada. Nós tivemos, salvo engano, a maior quantidade de candidatos nas eleições municipais. E muitas pessoas nos perguntam, né, por que Juliene foi, por que Binho foi, por que Pedro Júnior foi. É importante para o processo que as pessoas criem a consciência de que precisam escolher as melhores pessoas de forma com capacidade para gerir o município. Então, nisso, Gustavo, a gente também contribui para o processo de amadurecimento, de mudança de comportamento na cidade. Então, só que foi uma decisão dela, de Juliene ali. Não, vou sair candidato, foi uma decisão minha. Não faço mais Mas assim por quê? também, não. Porque a gente vem defendendo isso. Não, a gente precisa, a cidade precisa. E hoje, eu acredito que hoje tem mais de 5 mil eleitores em Berimbau que hoje já tem uma visão diferente. Que naquele momento criticou a gente, né, pela amplitude de candidaturas, mas que hoje percebe a importância de ter opções de votar. Então, nesse sentido, mesmo diante da dificuldade que a doutora falou, de que era a delegacia, que recebeu doação, de Didi doou o computador, a gente precisa entender o processo, né, o que está posto ali, dizer de que forma eu posso contribuir para isso aqui melhorar. Né? Eu acho que o papel de cada um, de cada cidadão, de cada político é fazer isso. Ellen Luz tem uma pergunta aqui pra gente. Olha, que é vou amarrar tudo aqui, Vou amarrar tudo aqui, porque senão eles não deixam. Não, mas sabe que é uma coisa assim, nós somos mulheres, a gente precisa ter representante. Eu acho que a gente tá paritário aqui, eu tenho 4 homens e 4 mulheres. Exatamente. Tem que ser assim. E aqui a gente tem muito mais mulher em Berimbau do que homem. Mas tem uma opinião que Berimbau quer ouvir. Qual é? Adilina Santana nunca sai. Tem anos no rádio tentando puxar. Fala pouco, pega pouco. Bora lá, minha amiga Ellen. Olha lá, Juliene, Sim. tem alguns pontos do que vocês falaram aqui que eu quero abordar. A primeira é a questão da audiência da população, né? Eu vim de um município, trabalhei, fui assessora de comunicação no município, onde existiam várias audiências públicas com ampla participação popular. E era carro de som na rua, chamando o povo para participar das decisões que iriam afetar o povo. E a gente não vê isso aqui. Governo popular. Em Conceição do Jacuípe. A gente não vê.
Então, é uma falsa popularidade, né? É uma falsa popularidade. A gente não vê esse convite para as audiências públicas, a gente não vê mobilização da sociedade para discutir coisas em torno do que vai mudar a vida delas. Então, eu acho que para começar a mudar, Binho, para que a mentalidade das pessoas comece a mudar, é necessário que haja um desenvolvimento de mentalidade dessas pessoas. Entendeu? Então, começando pela escola pública, né? A politização dos meninos, dos grêmios estudantis, não tem mais, gente. Não tem mais. Se eu perguntar qual é a força política aqui dos grêmios estudantis aqui em Conceição de Jacuí, não existe nada. Tem? Não tem. Entende? Os campeonatos, eu lembro quando... Eu não sou tão jovem assim. Eu sei que minha curso é de 23, mas eu vou 40. E quando eu estava no ensino médio, a gente tinha na escola, lá em Salvador, a gente tinha os campeonatos olímpicos dentro das escolas, né? E aqui eu não vejo essa mobilização dos jovens para a prática do esporte. Tivemos aí uma grande festa na cidade, em torno de um campeão daqui do município, que foi para fora, disputou mundial, ganhou. Isso é bacana, mas isso não poderia ser maior? Não poderia ter mais pessoas com essa possibilidade, né? A gente viu aí a Bolsa Atleta, né? Que jogou dinheiro na mão dos jovens. E acabou. Veio e acabou. Então, não é assim. Acho que não vai resolver o problema, Juline, a gente colocando dinheiro na mão desse moleque, não. Não é. É criar a política pública para que o cara tenha que ir lá no lugar, treinar. Cadê o lugar para treinar? Cadê as quadras? Poliesportiva? Né? Cadê a assistência? Entende? E um outro ponto que o Didi trouxe aqui, o vereador Didi trouxe, foi referente a quando Conceição do Jacuípe era a terra da hortaliça. Eu lembro disso. Eu sempre frequentei Conceição do Jacuípe, mesmo morando em Salvador. Meu esposo trabalha com hortaliças, ele faz o translado da hortaliça. E hoje eu converso com agricultores que estão a ponto de desistir do cultivo da hortaliça. E eu não vejo ninguém discutir políticas públicas para os pequenos agricultores aqui. E por que não consumir para merenda escolar? Né? O cultivo desses produtos. E tem o PA. Deixa eu só falar sobre isso, é importantíssimo. O PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que ele tem esse viés de comprar da agricultura familiar os itens a serem utilizados na preparação da merenda escolar. Você vê, há 3 anos, Birimbau não executa o PA aqui no município. Né? Então, assim, anteriormente, já está em lei, não era benevolência também da gestão anterior, mas está na lei. A merenda escolar hoje tem um percentual, né, de produto industrializado e os produtos naturais, né, de origem natural, tem um percentual lá, está descrito, tem um Plano Nacional da Alimentação do Brasileiro. Sim. Tudo é política pública, tudo está escrito, está na lei, precisa ser comprado com agricultura familiar. Hoje aqui em Birimbau não faltam agricultores, né? E isso hoje não é executado, não existe, inclusive a gente tem essa baixa hoje na alimentação escolar, né? E a questão da qualidade precisa ser questionada. Uma coisa é você confrontar cardápio que está lá fixado também por força de lei na parede das escolas, mas quando você vai para a prática, para a oferta, eu lhe falando que já fiz visita nas escolas e o cardápio não condiz com a realidade do que é servido, né? Mas isso é importante você falar sobre isso, a população precisa se atentar para isso. Política pública para tudo existe. O Brasil é um país muito bem servido de política pública. Agora, a execução, as pessoas que executam os processos, que fazem a coisa acontecer, infelizmente, elas não têm sido bem escolhidas, né? É só essa colaboração nessa fala que eu acho importante. É uma situação que a gente aponta sempre na Câmara, quando chega na escola também para checar a qualidade de merenda. Viu, Ellen? Muito oportuna a sua fala. Obrigada, Didi. E também a falar sobre essa questão da Secretaria da Mulher. Doutor Alfredo, quando eu estive aqui substituindo a Josi, aqui no programa, eu convidei o doutor Alfredo para falar sobre as violências contra as mulheres, né, os tipos de violência e tal. E ele foi muito assim... Quem é doutor Alfredo? Doutor Alfredo, ele é da Polícia Militar. Ele deve saber. Ele é psicólogo, é de Feira de Santana, trabalha na Rua Maria da Penha. Acho que eu sei quem é. Eu não sei o sobrenome dele não, mas ele veio aqui e muito empolgado em dizer que tinha uma secretaria de mulheres. E eu fiquei assim, nossa, eu não sei que secretaria é essa, gente. Eu fiquei assim, onde que tá? Onde que fica? Então, como o Didi falou,
Existem as políticas públicas já prontinhas só para serem executadas e a coisa não vai. A Secretaria da Mulher é uma delas. Não funciona. Quando eu chegar lá dentro do conselho mesmo, que eu for ver, tirar o raio-x do conselho tutelar, eu quero saber se já existe aqui no município o Fundo da Infância e Adolescência. E se existe esse fundo, por que não é divulgado? Por que não tem ação? Se não tem, por que não criou? Porque não tem Por que não transparência. buscou?